Alguns acontecimentos na bolsa costumam afetar seu equilíbrio, que é baseado em oferta e demanda. E quem movimenta essa roda são os investidores e os especuladores. Mas o que causa as quedas na bolsa? Não estou falando de quedas triviais como acontece a todo momento. Estou falando de verdadeiras avalanches, aquelas que impressionam e assustam investidores ao redor do mundo. Aquelas que realmente entram para a história. Mas já deixe seu like e se inscreve no canal, pois é através do seu like que o YouTube entende que você está curtindo o conteúdo. Ah, e claro, não esquece de ativar o sininho. Se você gosta de finanças, está no local certo. A mais clássica das quedas, sem dúvida, é o Grande Crash de 1929, que culminou em uma das maiores crises econômicas da história. Mas alguém já te disse o que causou tudo isso? Bem, vamos lá. Por volta de 1900, a recém-industrializada economia americana estava em constante crescimento. Haviam várias companhias que contribuíram para consolidar o capitalismo americano. O mercado tinha um crescimento promissor, e não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, em uma menor proporção, já que esses países possuíam questões e objetivos distintos entre si. O mundo compartilhava em uma mesma sensação de ascensão da economia. Era a Revolução Industrial que otimizava as cadeias de produção e estimulava o aumento do consumo. E foi a Primeira Guerra Mundial que trouxe aos Estados Unidos a incrível oportunidade de fornecer produtos à Europa, já que a produção das fábricas europeias estavam comprometidas devido à guerra que durou entre 1914 a 1918. Os Estados Unidos forneceram à Europa máquinas, açúcar, carvão, comida e diversos outros tipos de produtos. Nos anos 20, a economia americana já dispunha de GM, Ford, GE, Coca-Cola, Goodyear e JP Morgan. Sem falar que era responsável por 42% de todo o material de consumo produzido no mundo, e também a maior credora de vários países que estavam em processo de reconstrução no período pós-guerra. A economia era tão promissora que era comum empréstimo nos bancos para a compra de ações. A indústria continuou crescendo, mas os salários não acompanharam esse crescimento, o que limitava o poder de compra das pessoas. E esse é o primeiro indício de que as coisas poderiam não estar tão bem assim. Os preços dos produtos agropecuários caíram com o fim da Primeira Guerra, assim como os investimentos no setor, fazendo com que boa parte da população migrasse do campo para a cidade, ocasionando a má distribuição de renda e a diminuição do consumo. As ações das empresas não paravam de subir e o índice Dow Jones, índice que avalia o mercado das ações das bolsas americanas, registrou seu maior pico. Isso, atrelado a outros indicadores, fez com que o mercado sentisse uma possível queda no valor de suas ações. O volume de negócios da bolsa começa a diminuir até que em uma quinta-feira, 24 de outubro, ocorre o crash, também conhecido como Quinta-feira Negra. A bolsa perdia 11% do seu valor em um único dia. E como a maior parte do capital das empresas estava na bolsa, não tinham capital de giro e foram forçadas a demitir funcionários, diminuindo o consumo. E sem consumo, não vendiam, criando um loop de perdas. A economia americana começa a ser engolida e as pessoas começam a ver seu patrimônio desaparecer. Não há emprego. Os problemas sociais começam a aumentar em larga escala e fábricas falindo. Todos esses fatores fazem com que a maior economia do mundo fique de joelhos. As quedas não pararam e, em julho de 1932, a bolsa chega à sua marca histórica negativa. Resumidamente, entre setembro de 1929 a julho de 1932, o Dow Jones havia perdido 89% de seu valor de negociação. Um mercado que chegou a perder 30 bilhões de dólares em 2 dias e viu a produção de seu país cair a 54% de sua capacidade. A consequência disso é conhecida como a Grande Depressão. Galera, para quem curte o assunto e quiser ir mais a fundo, vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode acessar o histórico do gráfico. Crise do petróleo em Londres. Algumas décadas após a crise de 29, dificuldades financeiras ligadas ao petróleo trouxeram instabilidade à Bolsa de Londres, uma das mais atingidas entre os anos de 1973 e 74, em meio ao conflito árabe-israelense, no auge da chamada Primeira Crise do Petróleo. O forte avanço do preço da commodity e o aumento da fatura energética do Ocidente levou a Bolsa de Valores do Reino Unido a uma queda de 73% em seu índice. Crise imobiliária no Japão. 1980. O Japão enfrenta uma grave crise econômica de sua Bolsa de Valores. O motivo foi o estouro de uma bolha imobiliária. O mercado japonês, em constante crescimento, e uma maior oferta de financiamentos de consumo, fez a economia do Japão entrar em colapso, pois seu crescimento econômico não era sustentável. Anos depois, a bolha especulativa causou efeitos não apenas no setor de imóveis, mas também em outros mercados financeiros do próprio país, afetando inclusive outros países.
os investidores japoneses levaram em média 10 anos para saldar as dívidas e conseguirem se reerguer. Confisco da poupança. Brasil, 1990. O presidente Fernando Collor decidiu confiscar as cadernetas de poupança do país e, como consequência, o mercado despencou, chegando a se desvalorizar em 20,95% a partir da notícia do confisco. No dia seguinte, 21 de março, após a confirmação de ação dessa medida, teve um efeito ainda maior. As perdas foram de menos 22,27%. Crise em Hong Kong. Tigres asiáticos. Uma das maiores quedas de bolsa de valores do mundo ocorreu em Hong Kong. Você já deve ter ouvido falar da crise dos tigres asiáticos. Houve uma forte desvalorização na moeda de diversos países da região asiática, que levou à queda no mercado de ações de inúmeras nações ao redor do mundo, entre 1997 e 98. O mercado interno da Tailândia, em acelerado crescimento, viu suas importações começarem a crescer bem mais do que suas exportações. Para cobrir esse déficit, a Tailândia resolveu aumentar a sua dívida externa. O governo, para tentar colocar a casa em ordem, decidiu que sua moeda precisava perder valor de mercado em relação ao dólar, ou seja, se desvalorizar. Eis que surge um ataque especulativo contra o Baht, moeda tailandesa. O pensamento de alguns investidores era fazer a moeda perder valor e, consequentemente, as exportações melhorariam, visto que seu preço em relação às moedas externas seria menor. Essa estratégia não deu certo e fez o Baht se desvalorizar em 23%. A Tailândia se afundou em dívidas. Isso afetou também países próximos, como a Coreia do Sul, Filipinas e Indonésia. E, em outubro, a Bolsa de Valores de Hong Kong teve uma enorme queda que afetou os demais mercados pelo mundo, e o Brasil foi um dos países que mais sofreu com essa queda, menos 14,97% pelo índice Ibovespa. 2008, subprime. Os bancos concederam crédito de forma exagerada para financiamentos de imóveis e, em algum momento, para controlar a inflação, o governo precisou subir os juros. E neste momento, muitas pessoas não conseguiram honrar os seus pagamentos, e a inadimplência afetou grandes bancos, causando o caos na Bolsa de Valores norte-americana, sentida em todo o mundo. A Bolsa brasileira sofreu 6 paralisações durante os pregões na crise, e acumulou uma queda de 43,82%. Foram necessários 8 meses e 15 dias para o mercado se recuperar dessa baixa. Joesley Day. Investigado pela Operação Lava Jato, Joesley divulgou uma gravação entre ele e Michel Temer, na época presidente da República. O Brasil já vinha de grandes instabilidades políticas e econômicas, com a mudança da presidência. A especulação de uma nova transição fez o índice recuar em 12%. 2020. Quedas no mercado global, isolamento social e inúmeros acontecimentos que derrubaram os mercados no mundo. Março de 2020 foi o período mais crítico do problema que o mundo enfrenta, e fez a bolsa acumular perdas de 46,81%. Nesse mês, no índice Bovespa, não houve uma ação sequer que obtivesse resultado positivo. A Petrobras, por exemplo, teve, além de tudo, a questão do conflito internacional relacionado ao petróleo. O mercado, até a data de hoje, não obteve recuperação plena. E então, chegamos a fevereiro de 2021. A Petrobras voltou a ter uma forte desvalorização por conta de ações externas relacionadas à troca de gestão da empresa por parte do governo, enxergando que o valor do combustível pode ser menor e trazer resultados diretos ao consumidor. Por outro lado, a Petro trouxe o mercado abaixo junto com ela. O Ibov teve uma queda de 5% em um único dia. A Petrobras chegou a se desvalorizar em quase 100 bilhões de reais em apenas 2 dias. Agora você já conhece alguma das maiores quedas da bolsa. Você deve ter percebido que a recuperação das bolsas sempre acontece, seja você investidor ou especulador. Precisa sempre buscar informações relevantes e compreender a movimentação cíclica do mercado. Crises trazem oportunidade de fazer bons investimentos. Espero que tenham curtido o vídeo. Conhecer o histórico das maiores quedas da bolsa pode te ensinar a como se comportar no atual cenário e fazer com que tenha melhores percepções sobre seus investimentos. E se gostou do conteúdo, vou pedir para se inscrever. O melhor apoio que eu poderia receber de você é a sua inscrição. Então curte, compartilha e não esquece do sininho. Assim você não perde nada aqui do canal. Nos vemos nos próximos vídeos, aqui do Nerd Finanças. Valeu! Fui!